Paz do Senhor! Vamos então à palavra a qual o Senhor ministrou meu coração. E eu quero compartilhar com você que eu tenho certeza que essa palavra será a resposta do céu para a sua vida, será a resposta de Deus para a sua vida. E essa palavra o Senhor me concedeu por meio de uma frase muito profética. E eu quero compartilhar com você o quão essa frase ela é profética e o quão poderosa ela é. Ouve essa frase. O que o céu determina, a terra obedece. O que o céu determina, a terra obedece. E quando o Senhor ministrou essa frase ao meu coração e me trouxe ela lembrança, eu falei, sim, Senhor, o que o céu determina, a terra obedece. E aí o Senhor falou comigo sobre Pedro. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, a partir do verso 1, a Bíblia vem dizer que Pedro foi milagrosamente libertado da prisão. Vamos lá, no início. O rei Herodes havia prendido um dos discípulos de Jesus. E o nome dele, Tiago. Só que além de ter prendido Tiago, o rei Herodes também deu ordem para que Tiago fosse morto. E Tiago, de fato, foi morto à espada. E o povo achou legal, o povo achou graça. A multidão estava achando legal ver a desgraça alheia. A multidão estava satisfeita em testemunhar, em compartilhar da dor, do sofrimento de alguém, de uma família, de grupos de pessoas. E aí foi então que o rei falou, opa, agradou os judeus, o povo está gostando disso. O que eu vou fazer? Prender outro e determinar uma data para que ele também seja morto. E esse outro discípulo, a qual o rei Herodes prendeu e determinou uma data para que fosse morto, o nome dele é Pedro. O nome dele era Pedro, famoso Pedro. E aí então diz a Bíblia que, verso 4, tendo prendido, lançaram-o no cárcere. Entregaram-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. Veja bem. Olha só que coisa interessante e curiosa. Muitas das vezes, pessoas são às vezes presas, acusadas, questionadas, entre outras tantas coisas. E elas não são assassinos perigosos, não são estelionatários, não são ladrões de alta periculosidade, não são nada disso. Como era Pedro? O que havia na condição humana, só humana de Pedro? Ele não era um assassino, ele não era um ladrão, ele não tinha nenhuma acusação grave contra ele que mostrasse que ele... Nossa, Pedro é muito perigoso. Então vamos fazer o quê? 4 escoltas de 4 guardas. Para que tanto guarda, para que tanta escolta para um homem como Pedro? Você se identifica que tem situações que nós olhamos para o cenário e falamos, mas para que tudo isso? Para que tudo isso? E aí a Bíblia vai dizer assim, ó. Pedro então ficou detido na prisão. E Pedro ficou no cárcere. Pedro tinha motivo para ter sido preso? Não. Pedro tinha crimes para que ele fosse preso? Não. Mas algumas vezes, nas nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos nos ver reféns de certas situações, prisioneiros de certas situações, quando na verdade nós olhamos e falamos assim, Senhor, qual foi o mal tão grande que eu posso ter cometido?
Não estou dizendo de fazer tudo 100% certo, não estou falando de não errar, não estou falando de não cometer erros, não estou falando de não pecar, nada disso. Todo mundo, não importa quanto tempo é convertido, se serve a Jesus, se não serve a Jesus, qual ministério congrega, se congrega, não importa. Se tem cargo, se deixou de ter, não importa. Todo mundo é falho e pecador. Mas, ou como eu gosto de brincar e dizer, todo mundo é comedor de arroz, feijão e ovo frito. Ou seja, todo mundo, em certos contextos, é ser humano do mesmo jeito. Falho, pecador. Só que tem certos momentos que você se questiona e fala, Deus, mas qual é a grande periculosidade? Qual foi a tamanha gravidade? Qual foi o dano tão gigantesco que eu possa ter cometido a ponto de estar presa dessa maneira, ao ponto de estar preso dessa maneira, ao ponto de ter tanta escolta, tanto guarda, tanto empecilho, tantas pessoas me cercando e dizendo, você está preso, você não vai sair dessa situação. E aí a Bíblia vai dizer assim que numa noite antes do julgamento, exatamente na noite anterior ao julgamento, a Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. E quantas vezes eu e você, por muito menos, por um problema menor do que o que Pedro estava enfrentando, não conseguimos dormir. Mas aqui a Bíblia diz que Pedro dormia. Pedro estava na prisão. Pensa, Pedro estava na condição desfavorável, num lugar desconfortável, num ambiente péssimo, cercado de guardas, ou seja, cercado de inimigos. Com toda certeza, lá ele não tomou um banho quente antes de dormir, ele não colocou uma roupa confortável para dormir, ele não tinha lá um travesseirinho, uma cama, edredom, cobertor. Nada disso. Pedro estava na prisão, mas mesmo assim Pedro dormiu. Pedro descansou no Senhor. E essa é uma prova de uma confiança de Pedro tão grande, tão genuína, porque veja bem, ainda que fosse para que Herodes sentenciasse a morte de Pedro e ainda que Pedro fosse morto à espada, como foi Tiago, pouquíssimo tempo antes, ainda que esse fosse o destino de Pedro, Pedro dormia, porque Pedro confiava que quer seja vivo, quer seja morto, quer como fosse, Pedro estava na posição. E aí então ainda a Bíblia diz que Pedro tinha 2 algemas. Lembra que a gente estava falando agora há pouco? Qual era o perigo iminente que Pedro representava para que ele tivesse 2 algemas? É mais ou menos como quando a gente diz assim, meu Deus, eu estou passando por essa situação. Está tão complexa o desenrolar dessa situação. Está tão difícil concluir essa negociação. A porta não está abrindo, o milagre não está acontecendo. Eu estou sendo injustiçado. Deus, olha só, e a minha situação, eu falhei, eu até fiz isso de errado, eu até deixei de isso. Puxa vida, eu até neguei Jesus 3 vezes. Poxa, eu até cometi minhas falhas, mas meu Deus, Senhor, olha só aqueles criminosos, olha só aqueles corruptos, olha só aqueles assassinos, olha só aqueles que mentem em teu nome, Senhor, olha só. E eles nem algemados estão e eu, Pedro, tenho 2 algemas. E isso, na verdade, já nos mostra que talvez, às vezes a gente numa situação, olhe para isso e se sinta injustiçado e fale, puxa, mas eu nem sou tão mal quanto isso, eu nem fiz tudo aquilo, nem foi naquela proporção e tô com 4 escoltas de 4 guardas, 2 algemas. É porque talvez você, nós não saibamos e não reconheçamos a
força e o poder que há em nós. Mas a força e o poder que há em nós, que não é nosso, mas que vem de Deus, ela é tão grande que ela é visível e ela é perceptível para quem está à nossa volta. Então, para quem está à nossa volta, prende algema, mas duas algemas, porque ela é filha do Deus vivo. 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Sabe por quê? Porque tem uma coisa diferente nessa pessoa e que quando essa pessoa fala, ou quando essa pessoa faz, ou quando essa pessoa chega, alguma coisa diferente acontece. Então tem algum poder nela, ou em algo que está sobre ela, que tem que ter muito guarda e muita algema. Porque quem está do lado de fora reconhece essa força de Deus que há sobre nós. Só que diz a Bíblia que repentinamente, de repente, não foi na minha hora, não foi na tua hora, não foi no relógio. Bom, o horário comercial é das 8 às 5 da tarde. Deu 5 horas, e agora? Já era. Não vai acontecer mais. O dia do milagre acontecer era terça. Porque tinha uma data estabelecida, era terça. Não aconteceu terça. Não, mas a Bíblia diz que foi repentinamente. Ou seja, Pedro dormia, descansava e de repente Pedro foi despertado. Pedro foi acordado por um anjo do Senhor. E esse anjo disse, depressa Pedro, se levanta, depressa. Você está preparado? Para que essa situação que parece insolúvel na sua vida, para esse ciclo que parece que não se encerra, para esse problema que parece que não tem resolução, para esse contexto que é totalmente desfavorável. Você está preparado para, de repente, alguém chegar e falar, vamos, rápido, é agora. Agora. Se levanta, é agora. Chegou a hora, é tempo, agora. E aí diz então que o anjo, ao tocar nele, acordou, disse para ele se levantar. Só que olha que coisa incrível. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Muito se fala do poder, presta atenção nisso. Muito se fala sobre o poder de Deus que abriu a porta de ferro. E claro que é poder de Deus, claro que é presença de Deus. Mas olha o que aconteceu antes da porta se abrir. Antes da porta se abrir, aconteceu algo de extraordinário. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Alguém abriu a algema? Não. Alguém cortou a algema? Não. Alguém arrancou a algema? Não. Precisou cortar o braço de Pedro fora para ele poder ser livre? Não. As algemas caíram. Sabe o que isso representa? A algema é tudo que te aprisiona. Sabe a dor? Sabe os traumas? Sabe os medos? Sabe a ansiedade? Sabe aquela depressão? Sabe as preocupações? Sabe? As algemas caíram. As algemas caíram. Antes de Pedro sair da prisão, antes de Pedro passar pela porta aberta para sair da prisão, antes disso, Pedro foi livre na sua individualidade. Aleluia! Pedro foi livre na sua individualidade. É como se assim, Pedro foi liberto daqueles medos que travavam ele. Pedro foi curado daqueles traumas que ele precisava de cura. Pedro foi curado daquela raiz de rejeição e de amargura que tomava a vida dele. Pedro conseguiu superar dores da infância e dores do passado. Pedro teve uma libertação individual. E aí então o anjo disse para Pedro, vista-se e calce as sandálias. Vista-se e calce as sandálias. Pedro, você não vai sair da prisão, você está livre.
Você foi liberto. As algemas que te prendiam, que te aprisionavam, você está livre, porque em Cristo Jesus você é livre. Pedro, você é um homem livre. Pedro, você é livre. Livre. Só que você não vai sair de qualquer jeito, não é saindo bagunçado. Você não vai sair dessa situação com cara de prisioneiro, sujo, com roupa de prisioneiro, bagunçado, destruído, não, defamado. Não vai ser desse jeito que você vai sair dessa situação. Você sai dessa situação. Você sai dessa prisão, você sai desse ciclo que parece que era o seu fim. Você sai dele, sabe como? Vestido e calçado. Você sai vestido e calçado. Você sai revestido do poder de Deus e calçando os evangelhos. O evangelho da paz, que é como a Bíblia do Senhor diz em Efésios. Você sai desta situação e aí o anjo diz: ponha a capa e siga-me. Você não sai de qualquer jeito, você sai protegido. Você sai com o que há de melhor. Você sai com a providência que você precisa. Você sai com o que você precisa nas tuas mãos, no teu corpo. Você não sai de qualquer jeito. E saindo Pedro o seguiu. Olha só que muito interessante. E não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Sabe, belisca para saber se eu tô acordado. É algo assim, Deus, eu não tô acreditando que aconteceu. Deus, é verdade. É verdade, Deus. Não é o meu fim. Deus, é sério. O Senhor fez. Deus, aconteceu, e o que tinha que acontecer não aconteceu do meu jeito, não aconteceu por meio de mãos humanas, aconteceu porque o céu determinou que aconteceria e aconteceu, porque quando o céu determina algo, a terra ela tem que obedecer, e a terra tem que obedecer em todas as suas esferas. Homens têm que obedecer, mulheres têm que obedecer. Algemas, que são objetos de ferro, de aço, do que quer que seja, elas têm que instantaneamente se abrir, doenças têm que ser curadas, enfermidades têm que bater em retirada, porque quando o céu determina, a terra tem que obedecer. E aí diz então que era como se fosse uma visão, era algo tão sobrenatural. O que Deus tem para fazer para te tirar desse ciclo, o que Deus tem para fazer, ou o que Deus vai fazer, ou o que Deus já está fazendo na vida de algumas pessoas, que vai te fazer romper e sair dessa prisão. É algo tão extraordinário, é algo tão sobrenatural, é algo tão rápido e de certa forma algo que parece tão simples. É algo que parece simplesmente tão simples. Sabe, tipo miojo, quase instantâneo, mais ou menos isso? Que parecia uma visão, nem parecia real. E aí diz que então passou a primeira, a segunda guarda e eles chegaram ao portão de ferro. Esse portão de ferro que dava para a cidade, era esse portão de ferro que dividia a prisão da cidade. Como é que um homem como Pedro, lembra do início? Pedro não era um criminoso, perigoso. Pedro não estava saindo de lá com fuzil, com equipamentos de guerra. Pedro não estava saindo de lá com um tanque de guerra. Pedro não estava saindo lá lançando míssil. Pedro não estava saindo de lá com poder de armamento. Não, Pedro estava saindo de lá como numa visão, mas ela era real, mas ela era tão extraordinária que parecia uma visão. E quando Pedro e o anjo chegaram de frente do portão de ferro que dava para a cidade, o portão imediatamente se abriu. Porque, inclusive, quando o céu determina as moléculas que compõem o ferro, tem que se render ao poder de Deus, porque nada, absolutamente nada,
Nada pode contender, nada pode parar o poder de Deus, nada. E aí então diz que esse portão abriu-se por si mesmo para eles, para Pedro e para o anjo. E diz que eles passaram, caminharam um período juntos. Então veja, a porta vai se abrir. Primeira coisa, você será livre, livre, porque em Cristo você é livre. Você será liberto de certas situações, porque engana-se aquele que acha que para ser liberto tem que estar endemoniado. Não. Nós precisamos ser libertos dos nossos medos, libertos dos nossos traumas. Nós precisamos ser libertos das nossas crenças que nos limitam, libertos. E ele foi, primeiro, uma libertação individual, uma cura interior individual. É algo individual e particular. E depois disso, honra. Não é saindo bagunçado. Não consigo fazer o 4, gente. Não é saindo de qualquer jeito. Não é saindo de qualquer maneira. É vestido. É arrumado. E depois, a porta da cidade. Simplesmente a grande porta. Aquela porta que parecia impossível, ela vai abrir. Simplesmente, essa porta já está aberta pelo poder e pela presença de Deus. E aí, então, quando eles saem diante da rua, a Bíblia vem dizer que Pedro caminhou junto com o anjo por um período. Só que chegou um determinado momento da rua que o anjo saiu e Pedro permaneceu caminhando. O que quer dizer para mim e para você que até o tempo em que for necessário, o anjo vai estar junto. E aí, Pedro então diz que Pedro cai em si e fala, quando ele se olha e fala, é sério mesmo, eu tô andando na rua. É sério mesmo, não tem algema, eu tô livre. É sério mesmo, eu tô caminhando por essa rua livre e tranquilo. Eu tô caminhando pela rua, cadê os soldados? Não tem. Cadê as escoltas? Não tem. Cadê o mal que me perseguia? Não existe mais. E como que eu tô? Destruído, com aquela cara de louco, sujo, maltrapilho, de qualquer jeito? Não, como é que eu tô? Vestido de capa, protegido. E aí diz que então Pedro vai. Até onde? Até a casa de Maria. E quando ele chega lá, ele bate na porta. Ele é recebido e assim, Pedro tá aqui. Pedro tá aqui. Como assim? Você tá doida? É algo do tipo assim. Gente, aconteceu. Ficou louca? Não é possível. Não tinha como isso acontecer. Não tinha lei, não tinha decreto, não tinha nada que te favorecesse, tudo era para dar errado. Não tem como ter. Tá doido, a gente tá orando, mas aconteceu. A oração da igreja. Por isso que é muito importante que nós tenhamos um povo que está conosco, orando, pelejando junto conosco, guerreando junto conosco, porque a oração do povo de Deus, como igreja, ela tem poder. Pedro podia estar preso sozinho, Pedro talvez estivesse cansado, fatigado, eu estivesse 100% confiante, falando, bom, já que eu tô aqui mesmo e vou morrer amanhã, eu vou dormir. E dormiu, não sei o que se passou na cabeça de Pedro, mas veja, a igreja estava lá orando, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Senhor, revoga a sentença de Herodes. Senhor, meu Deus, faz alguma coisa. Senhor, Deus, faz alguma coisa. Herodes não pode matar Pedro. Senhor, meu Deus, faz alguma coisa. E eu não sei como é que a igreja que está intercedendo por você tem orado, mas uma coisa eu sei, que o que a igreja do Senhor tem orado, intercedido pela sua vida, o clamor dessa igreja chegou até o céu, e quando chegou até o céu determinou algo, e a terra teve que obedecer aquilo que o céu determinou sobre a vida de Pedro. E o que o céu determinou sobre a vida de Pedro é: Pedro, seja livre. Pedro, seja curado. Pedro, seja liberto.
Pedro sai andando pela rua e vai contando que Deus é Deus, que um anjo te visitou, que o milagre aconteceu. Pedro vai contando para todo mundo que a porta abriu. Pedro vai dizendo que o milagre chegou, que o milagre já aconteceu, que aconteceu. Pedro diz para todo mundo: aconteceu. Aquilo que ninguém acreditava, aconteceu. Aquilo que era impossível, aconteceu. Aquela sentença que era para o seu fim foi revogada. Foi revogada? Foi cancelada pelo céu, porque o céu te arrancou desse lugar antes de qualquer coisa acontecer. Aleluia! Então a Bíblia ainda diz que Pedro, depois de tudo isso, quando a garota, ela era uma garota que foi atender a porta, aquela garota por nome Rod, que foi atender a porta e falou para todo mundo: gente, o Pedro tá lá. Ela ficou tão embasbacada que ao invés dela abrir a porta e falar: entra, Pedro, vai ver todo mundo, ela viu o Pedro do lado de fora e falou: gente, o Pedro tá aí, o Pedro tá aí. E aí falavam: não, deve ser um fantasma dele. Olha só, e o povo de Deus já deveria conhecer essa situação. Porque vocês lembram quando o povo estava no barco? Tudo escuro, noite, meio do mar. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. E aí olharam e falaram: deve ser um fantasma. Foi a mesma coisa que falaram de Pedro. Não é possível que é Pedro, deve ser o fantasma dele. Olha só o cristão que ora, que sabe quem é Deus, sabe que não existe fantasma, sabe que não existe lobisomem, sabe que não existe nada dessas coisas, dessas traquinagens aí que inventaram, sabe que não existe nada disso, que é Jesus. Quando o Rod vem com a notícia, fala: deve ser o fantasma dele. Mas aí então, depois que eles viram, ficaram perplexos. Gente, não é que aconteceu? Gente, não é que aconteceu? Eu fico imaginando algo assim, ó. Gente, nós estávamos orando para Deus cuidar de Pedro na prisão. Talvez tenha alguns que pudessem falar assim: gente, a gente estava orando para que o seu fim, Pedro, não fosse de dor, que se você tivesse que morrer, que você morresse sem sentir dor. Porque vocês sabem, né, irmãos, que tem irmão que ora assim, já derrotado. E já ora derrotado: Deus, já que acabou mesmo, que seja sem dor. Ele não ora pelo milagre, ele não ora para Deus fazer, né? Ele ora: Deus, já que acabou mesmo, que seja o menos doloroso possível. Talvez tenha irmãos que falam assim: Pedro, nós estávamos orando para que Herodes prorrogasse o seu tempo de vida. Pedro, a gente estava orando para que Deus colocasse uma ideia na cabeça de Herodes, para que Herodes não quisesse te matar. Pedro, a gente estava orando para que houvesse uma rebelião dentro daquela prisão e você fugisse. Pedro, a gente estava orando porque quando a gente ora, muitas vezes a gente ora falando: Deus, olha, Deus, tá tal situação, faz assim. Só que o que Deus tem preparado para mim e para você é infinitamente mais. De fato, quando a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós não desceu ao nosso coração, os olhos não viram e não desceu ao nosso coração, é isso. E aí então diz que ele saiu da prisão e ele falou: olha, contem isso para os irmãos. Ou seja, espalha o boato de que Deus mandou um anjo e me libertou. Espalha o boato de que o milagre aconteceu. Espalha o boato, que eu vou continuar indo para outros lugares, que eu vou continuar contando o que Deus fez. Eu vou continuar contando. E aí a Bíblia encerra dizendo que teve depois um grande alvoroço lá naquela prisão. Lá naquele lugar, o povo todo se alvoroçou. Hã? Como assim? Como fugiu? Como saiu? Quem abriu? Quem esteve aqui? Quem deu a chave? Naquele lugar da prisão, vai ter um grande alvoroço. Quem falou que podia? Quem deixou fechar o negócio? Quem autorizou que isso acontecesse? Não pode ser. Mas quando o céu determina, a terra simplesmente obedece. E
E que em nome de Jesus, não tarde, mas que se apresse, que o céu determine algo sobre a sua vida. Porque quando o céu determinar, a terra vai ter que obedecer imediatamente. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.